E você sabia que a eficiência alimentar é a grande aposta da pecuária moderna e lucrativa, principalmente nos confinamentos, onde os maiores custos de produção estão na comida do gado, podendo ultrapassar os 90% de gastos? Vários levantamentos apontam que boi ineficiente na esfera nutricional, aquele que faz hora extra no coxo, comendo e não convertendo em ganho de peso do jeito que deveria, pode significar ao menos 1,5 kg de matéria seca por cabeça dia de prejuízo ao pecuarista? Façamos uma rápida conta. Num confinamento de 10 mil cabeças, são 2 milhões de reais a mais no bolso do confinador, caso ele leve para o coxo apenas animais com boa DEP de CAR, o consumo alimentar residual. Uma nova pesquisa da empresa Ponta Agro tem mostrado que gado de boa conversão alimentar, além de dar mais dinheiro para o produtor, satisfaz o consumidor e atende a todas as pautas ambientais. Pois é, pessoal, vou viajar agora até uma das cidades uma das regiões mais bonitas que eu conheço no Brasil. Eu estou falando de Alter no Chão, é um distrito ali de Santarém, no meu querido estado do Pará. Quem está comigo é o médico veterinário Marcelo Ribas, ele que é doutor em zootecnia e sócio da Ponta Agro. Vamos saber dele mais detalhes sobre este novo dado da empresa. O Marcelo interrompeu hoje, queria agradecer ele de antemão, interrompeu um pouquinho as suas férias com a família para poder atender a esse chamado do pecuarista brasileiro. Marcelo, muito bom dia. Muito obrigado por atender a esse pedido do fazendeiro brasileiro. Bom dia, Mauro. É sempre um prazer estar com vocês. Não interrompeu as férias, não. Acordei um pouquinho mais cedo para estar aqui com vocês, à disposição aí. Vamos falar de eficiência alimentar. E você está numa região, vou te falar uma coisa, para quem não conhece esse Brasil, eu acho uma besteira. O pessoal fala assim, quando entra de férias, fala, eu vou para Disney, eu vou dar um pulinho na França. Vá conhecer o Brasil, gente, conheça o seu país. Tem lugares maravilhosos aqui no Brasil. Vai conhecer a Amazônia, vai conhecer o Pantanal, vai conhecer essas praias paradisíacas do Nordeste brasileiro. O Marcelo está num lugar Alter do Chão. E tem voo até Santarém. Esse lugar é lindo. Por que você escolheu aí para passar as férias aí, Marcelão? Já faz um tempo que eu estou nessa linha de raciocínio que você começou aí. Minha família só tem visitado boas, lindas regiões do Brasil. Ano passado a Isso. gente esteve também na região amazônica, lá em Manaus, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, É, minha Cambará, no terra. Rio Grande do Sul. A gente só tem visitado locais de natureza. Aqui foi mais uma dessas escolhas, Que boas escolhas. legal, que bacana. Visite o nosso país, pessoal. O Brasil é lindo, 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 viu? Você não sabe o que você está perdendo. Mas, Marcelão, vamos lá, vamos tratar do tema principal do nosso bate-papo de hoje, eficiência alimentar. Antes, porém, eu queria começar parabenizando o confinador brasileiro. No ano passado, chegamos à histórica marca de 8 milhões de cabeças confinadas. Você ficou feliz com esses números também, Marcelo? Primeiro que não é uma surpresa, viu, Mauro? Já faz algum tempo que a gente dá ponta aqui, analisando os nossos dados, esse crescimento de animais em engorda, a gente já tinha percebido no primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre de 2024, nós soltamos um artigo mostrando que a nossa base de dados estava crescendo 20%. Enquanto todo mundo estava lá pessimista, que a arroba estava em torno de 210, 211 reais lá em junho, né? O pecuarista Uhum. sofreu muito aí no início do ano, mas a gente já percebia o confinador comprando reposição barata e se preparando para esse momento de alta. Então, lógico, temos que comemorar, né? Depois de 2, 3 anos aí de muito arroxo para o pecuarista, esse ano veio com um alívio, né? O preço da arroba mais alto, o mercado crescendo, exportação realmente impulsionando a engorda intensiva. A gente acabou de mostrar aqui os números da BIEC, números quentinhos, pessoal. 26% em volume de carne, quase 22% em faturamento. E o confinamento, com certeza, foi o grande responsável por esses novos mercados, né? Esse apetite do consumidor internacional pela nossa carne, não é mesmo, Marcelo? E a TIP também, tá, Mauro? Como aqui na região do Centro-Oeste tem um crescimento muito forte da TIP. A gente percebeu isso também na nossa base de dados. A recria intensiva a pasto e a terminação intensiva a pasto também tem sido fortes tecnologias para promover acabamento e carcaça de qualidade. Marcelo, vocês soltaram um artigo recentemente dizendo que os gastos do confinamento podem ultrapassar a marca de 90% dos custos para esse confinador. Esses números ainda são reais?
A gente tem um report que a gente solta todo ano com os dados de confinamento do Brasil. Nossa base de dados, o ano passado, né? Esse ano vai crescer, mas o ano passado só no Brasil foram 4,1 milhões de cabeças confinadas em guarda intensiva. E realmente a nutrição é o item de maior impacto no custo do pecuarista. No ano da pandemia, né, por volta de 2020, 2021, ele chegou a 91%, porque os custos e o mercado ficou muito desorganizado, a cadeia ficou desorganizada e o insumo subiu demais. Nos últimos anos, nós estamos falando entre 88% e 90%. Com certeza é o item que o pecuarista não pode brincar, né? Então, assim, tem que comprar muito bem os insumos e tem que otimizar muito o consumo desses insumos pelos animais para que eles dêem o máximo de ganho de peso. Então, cuidado com a sobra no coxo, cuidado com a formulação e a preparação dos ingredientes no vagão forrageiro. São todos itens de preocupação do dia a dia do pecuarista. E é por isso que a gente está trazendo o Marcelo para poder explicar para a gente que animal precisa ser positivo na esfera alimentar. E selecionar para caro consumo alimentar residual é algo imprescindível dentro do confinamento. Marcelo, me fale um pouco sobre essa pesquisa de vocês. A Ponta, né, que é o fruto da fusão de Intergado com o GA, já trabalha esses dados de eficiência alimentar. Acho que assim, até o confinador no dia a dia dele, o principal índice de gestão, né, tá ali na eficiência biológica, que é um parâmetro de eficiência alimentar. Mas a Ponta, desde 2013, lançou o seu primeiro produto aí, via Intergado, para avaliação de animais para eficiência alimentar. Então, por entender que esse era o principal parâmetro, o parâmetro de maior custo, né, maior impacto dentro da produção, nós lançamos os equipamentos que fazem a avaliação dos animais para eficiência alimentar, que torna possível você selecionar os animais mais eficientes e, consequentemente, ter uma produção de carne mais barata ou com maior lucratividade. Me fale, Marcelo, por gentileza, sobre esse levantamento, levando em conta um confinamento de 10 mil cabeças. Vamos lá. Assim, nós aqui na Ponta também, por conta dessa base de dados, nós temos muita informação, né? Lançamos um índice chamado ICAP, que é o Índice de Custo Alimentar em Confinamento. Então, a gente sabe quanto que custa para produzir uma diária, né? Quanto que um boi custa em cada região. E fruto desse trabalho, a gente sabe hoje que o custo da matéria seca hoje no Centro-Oeste, né? Dados de dezembro de 2024, cada quilo da matéria seca custa R$ 1,48 na região Centro-Oeste, no Sudeste R$ 1,39. Se você multiplicar esse quilo da matéria seca vezes 1,5 kg que um animal ineficiente come a mais, multiplicado por 100 dias, você vai chegar que cada animal vai ter um custo de R$ 200 aproximadamente a mais do que um animal eficiente. Então, se você multiplicar isso por 10 mil cabeças, né, se você utiliza animais em engorda, filhos de touros ineficientes, comparado com touros eficientes, você tinha uma diferença de R$ 2 milhões. Então, assim, é muito impactante, né? Quando você vai para uma escala mais alta, as decisões do pecuarista têm que ser precisas, né? Então, assim, escolher touros que foram bem recriados, que foram bem cuidados na fase jovem e que possuem uma genética mais eficiente, né? São filhos de touros que ganham mais peso, que têm mais rendimento de carcaça e também que chegam a consumir menos, vão produzir carcaças mais baratas. Eu imagino esses grandes confinamentos brasileiros. Você pega aí a Fazenda Conforto, você pega aí a Captar Agrobusiness ali de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, você pega aqui em São Paulo esses grandes confinamentos aqui do Campanelli, outros grandes confinamentos, esse pessoal que engorda 100, 130, 150, 170 mil cabeças por ano. Você imagina você colocar um boi ineficiente, comendo 1,5 kg a mais de matéria seca por dia e não convertendo do jeito que deveria. Imagine o tanto de dinheiro jogado fora. E lembrando, tá, Mauro, assim, o nosso trabalho para a seleção, né? O Nelore tem crescido, assim, é uma raça extremamente versátil. E aí não só o Nelore, mas todo o trabalho que tem sido feito nas raças zebuínas e raças taurinas do Brasil. O Brasil é uma potência também por causa disso. Os animais ganham muito peso hoje, ganham muita carcaça e já conseguem acabamento. E aí, com a chegada da Ponta, né, da Intergado, a gente trouxe uma camada a mais, né? A gente só falava de receita, de quanto o animal poderia te produzir a mais em carne e acabamento, e agora a gente fala de outra esfera, a gente fala do custo também.
Então, é uma camada a mais que tem sido colocada dentro dos programas de seleção para a gente chegar a ter uma pecuária mais lucrativa. Por isso que eu levanto a bandeira aqui de algumas iniciativas importantes, como é o caso da recente parceria do PMGZ, da ABCZ, com alguns boitéis, com a Friboi, por exemplo, para identificar esses touros que estão produzindo aqueles bois de confinamento eficientes. Aqui eu parabenizo o pessoal da Mafra Agropecuária, que fez o primeiro abate. Usaram 9 touros e 2 deles, assim, arrebentaram a boca do balão em GMD, em ponderal. Então, e a gente fez questão de divulgar quem que é esse touro. Isso vai ser bom para o selecionador, sabe, Marcelo? Isso vai ser bom para a central de sêmen, vai ser bom para os confinadores, vai ser bom para o pecuarista, vai ser bom para nós, consumidores, que vamos comer uma carne de melhor qualidade, de animal jovem. Então, vocês estão no caminho extremamente correto. Parabéns mais uma vez, hein, Marcelão? Obrigado, obrigado. Com certeza, assim, né? O impacto é positivo, desde da manutenção, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala desde a financeira, da econômica, até o impacto no meio ambiente. Então, imaginar que esses animais que comem menos também demandam menos áreas de produção, emitem menos metano, então tem um impacto positivo para todo mundo, para a cadeia inteira. Exatamente, o animal é mais jovem, né? Vai virar alimento para a gente em menos tempo. Ô Marcelo, me explica um pouquinho esses números aqui, de que um animal eficiente gerou um lucro de R$ 553 e um animal ineficiente contribuiu com apenas R$ 364, por favor. Então, todo mês nós fazemos uma conta da expectativa de lucratividade dentro do confinamento, baseado nesses dois materiais informativos que a gente gera constantemente aqui na ponta, que é o report. O report fala de quanto que custa o animal ao longo do ano, do Brasil inteiro, qual que é os dados médios zootécnicos, e o ICAP traz uma visão de custo mensalmente. Então, todo mês nós temos uma metodologia aqui que a gente calcula esse índice de custo de confinamento, e a partir desse índice de custo de confinamento, nós fazemos essas simulações. Porque a gente sabe hoje que o animal eficiente, ele vai comer em torno de 1,5 kg a menos do que o animal ineficiente. Isso, a gente tem uma base de dados hoje de mais de 56 mil animais em sistemas de seleção, né, machos e fêmeas. Então, a boa notícia é que existe variabilidade entre os animais. É possível selecionar para eficiência alimentar. Então, um animal que come 1,5 kg a menos, com o custo do quilo da matéria seca, como eu passei para vocês, a gente vai ter essa expectativa de que o animal eficiente vai custar R$ 2,00, R$ 2,22 a menos. Mas a gente calcula também qual que é o rendimento de carcaça, quanto que esses animais vão produzir de arroba durante o ciclo de 110 dias de confinamento, e aí chegamos nessa expectativa de lucratividade. Se vocês fizerem a conta, vocês vão perceber que é em torno de R$ 200 a mais que o animal eficiente dá em comparação com o animal ineficiente, fruto desse menor consumo de matéria seca. E esses números, logicamente, vão variar ao longo do ano, tá? Dependendo do ICAP, que é quanto que esse animal está custando, dependendo da arroba, quanto que esse animal está gerando de receita, que as cotações vão mudar todo mês, todo dia, praticamente as cotações estão mudando, né? Então, hoje, se a gente refizer essa conta com o preço da arroba de 317, com o ICAP no Centro-Oeste, hoje nós estamos falando que cada boi por dia custa R$ 15,27, enquanto que no Sudeste custa R$ 13,31, essa conta vai mudar. Mas a diferença entre o animal eficiente e ineficiente vai ser sempre em torno de R$ 200. E o pessoal da ponta, gente, tem propriedade para falar sobre esses números, porque eles já gerenciam aí ao menos 7 milhões de cabeças confinadas por ano. Praticamente todo gado confinado por ano aqui no Brasil, né, o Marcelo? 7 milhões, Mauro, todos os nossos produtos, assim, de rastreabilidade, a parte de produção a pasto, a parte de melhoramento genético, quando a gente soma todas as cabeças por ano que a gente gerencia, dão esses 7 milhões. O ano passado, nosso número de... Desculpa, agora a gente virou o ano, né? No ano de 2023, nós gerenciamos em engorda intensiva, confinamento típico, 4,6 milhões de cabeças. Tá? Esse ano a gente acredita que, como eu estou de férias, eu ainda não peguei os números novos, né? Mas nossa base deve crescer para próximo de 5 milhões de animais em engorda intensiva, confinamento e típico. Que legal. E sim, né? É uma base fantástica. É sempre uma diversão para nós quando a gente vai explorar essa base de dados para tirar algum conhecimento para a cadeia, né? Que o report é um desses
conhecimentos que a gente utiliza. O ICAP também é bem interessante, né? A gente tem um raio-x da pecuária. Se você me perguntar hoje quais são os insumos mais utilizados pelos confinamentos no Brasil, eu te falo, né? Então eu falo assim, no Centro-Oeste, a alimentação dos animais é muito baseada em milho, enquanto que no Sudeste não, é mais sobre subproduto. Enquanto um usa silagem de milho, DDG, o outro usa cana com polpa cítrica e produtos de algodão. Então, sempre o estudo dessa base é muito, muito interessante, sempre agrega muito para o mercado. Eu gosto muito de exemplos também, sabe, o Marcelo? Por exemplo, você teria algum que vem na sua cabeça que você se lembra de algum touro, de alguma genética de fazenda que seleciona gado, que são animais eficientes na esfera alimentar? Você se recorda de algumas propriedades? Fica à vontade. O que eu gosto é de divulgar aqui. Você se lembra? Os nossos clientes aqui, né? Então, todo ano a gente solta um material chamado Os Ponteiros da Eficiência Alimentar, a gente solta isso durante a Expogenética, e a capa do nosso Ponteiros do ano passado foi o Diplomata, que além de ser um touro jovem, eficiente, ele já é pai de vários touros em Central, que também são eficientes. Então, o Diplomata da Fazenda Agronova é um exemplo. Ah, da Agronova, conheço, vixe, o pessoal ali do Mato Grosso. Um abraço pro meu amigo Ageu Silveira. O grande Ageu, produtor de grandes touros no Brasil. Diplomata. Rei Máquina é outro exemplo da genética aditiva que está aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço pro meu amigo Roberto Coelho. o Eduardo Coelho, a família Coelho, né? Uhum. O Rei Máquina, o Coringa, todos esses foram destaques nos nossos ponteiros, né? O Coringa, que é da Nelore Paraná. Então, eu trouxe alguns Paraná, do Goiás. Aqui, desses touros aí que foram destaques no ponteiro, mas não posso esquecer, né? Tem várias fazendas que já fazem um trabalho de eficiência alimentar, Rancho da Matinha, EAO, JBJ, Modote em Rondônia, Mafra, que você acabou de citar aí na abertura, né? Ló de São Pedro. Então, já existe uma turma, assim, hoje temos mais de 40 clientes, produtores, que utilizam os nossos equipamentos para selecionar animais para eficiência alimentar. Que legal, parabéns a todos esses selecionadores. Conheço praticamente todas essas fazendas que você citou agora. Então, na hora que você for comprar um touro para reprodução, uma fêmea para reprodução na sua fazenda, você tem que preconizar esse tipo de genética, pessoal. Por isso que é importante você ter lá no seu criado mudo um sumário para você olhar quem são os touros lá, líderes, principalmente para essa questão, se o seu projeto for de engorda intensiva, animais com boa DEP para eficiência alimentar, né? Que bacana. Para encerrar rapidamente, você falou 3 ou 4 vezes sobre o ICAP. Para quem não sabe, ICAP significa Índice de Custo Alimentar, que é uma das ferramentas da empresa de vocês, né, Marcelo? Então, lembrando, né, nessa base bem grande que a gente tem de confinamento, todo mês a gente pega o quanto esses animais comeram, quais ingredientes eles comeram e quanto que esses ingredientes custaram. Então, a partir dessa base bem grande, né, a gente tem vários animais em confinamento nesse momento que nos dão a capacidade de calcular quanto que o animal está custando no confinamento hoje. Então, nós estamos aqui no dia 8 de janeiro, normalmente esses dados saem no valor econômico, principalmente por volta do dia 10, mas trago para vocês de antemão, o Centro-Oeste hoje está custando R$ 15,27 para uma diária de um boi, da dieta de adaptação até a dieta de terminação, a gente pega a média do período desses animais em cada fase e a gente chega nessa informação. E no Sudeste, R$ 13,31. A gente sempre faz análises comparativas, né? O custo hoje, em dezembro, né, cresceu em relação a novembro, então nós tivemos aumento nessas duas regiões, mas em relação ao ano passado, ao ano de 2023, dezembro de 2023, caiu bastante. Então hoje nós estamos num cenário extremamente positivo. A gente tem a arroba mais alta e o custo de confinamento mais baixo em relação ao ano de 2023. Então, todos os cenários bem positivos aí para uma alta lucratividade para o confinador, graças a Deus, né? Um alívio e tirar um pouco do aperto aí que o pecuarista sofreu nos últimos 2 anos. Então, o ICAP tem sido uma ferramenta que a gente tem divulgado todo mês para dar luz sobre o custo de confinamento. A gente fica por muitas vezes mirando quanto que está
o índice de boi gordo e esquece que mesmo que a arroba esteja alta, mas se o custo também estiver alto, a lucratividade cai. E se a arroba estiver baixa, mas o índice de custo estiver muito baixo, a lucratividade pode ser alta, e aí a gente não precisa ficar tão pessimista como a gente ficou, por exemplo, no meio do ano passado, né? Que a gente tinha boa lucratividade porque o custo era baixo. Exatamente. Você vê, hoje é dia 8 de janeiro, o Marcelo ao vivo falando lá de Alter do Chão, interrompeu suas férias com a família para poder trazer essa notícia para você, pecuarista. Esta é a hora. Este é o exato momento para você procurar um Boitel se você não tiver estrutura própria para confinar o seu gado. Vai, corra atrás, você vai ganhar dinheiro, tá bom? É o que a empresa aponta e eu, aqui do Giro do Boi, desejamos a todos os pecuaristas do Brasil, é que encha o seu bolso de dinheiro e a gente abasteça o Brasil e o mundo com a mais nobre das proteínas. É claro que eu estou falando da proteína vermelha. Marcelão, deixa um recado final para a fazendeirada brasileira, está começando o ano, temos muita lenha para queimar em 2025. O que você queria desejar para o produtor rural que está nos assistindo, os milhões em todo o Brasil? Primeiro, essa mensagem de otimismo, né? Assim, nós levantamos essa bandeira da pecuária e a mensagem de otimismo. Quem quiser ter acesso a essas informações que eu falei, né? Todos os nossos materiais estão nas nossas redes sociais, então é só procurar Ponta Agro no Instagram e o site é Ponta Agro. Nós publicamos todos esses materiais na íntegra, todo o report, o ICAP, então a gente solta isso com certa frequência. E se precisar das nossas ferramentas para você tornar a sua fazenda produtiva também, todas as informações estão nas nossas redes no nosso site. Grande Marcelo Ribas, falando ao vivo lá do meu querido estado do Pará. Muito obrigado, viu? E bom final de férias aí, Marcelão. E volta logo para trabalhar, o pecuarista está te esperando, viu? Dia 13 eu estou de volta. Então tá bom, grande abraço, obrigado, bom final de férias aí.